bem? Esse vídeo aqui é para tratar do último livro que eu li, que é O Holocausto Brasileiro. Esse livro foi lançado recentemente, tanto que ele estava em grande divulgação, até em promoções nos sites que vendem livros, como a Saraiva, Cultura, Submarino. Ele estava bem em destaque, inclusive em livraria física, você via ele naquelas bancas de início ali. Bom, esse livro aqui veio parar na minha mão por indicação de um professor que é amigo meu. Ele também é professor de literatura, ele lê bastante, ele é de Minas, então ele acabou indicando para mim e para o meu noivo esse livro. Veio assim, nossa, com uma indicação tão boa que eu falei, gente, eu vou comprar. Comprei assim em menos de 10 dias. Li nesse fim de semana, assim, tipo, em 2 dias, em 2 grandes sentadas, você mata o livro. Porque, primeiro que a fonte dele é uma fonte gigantesca. E ele é cheio, assim, carregado de fotos. E são fotos pesadíssimas, tá? A gente fala, vou ler rapidinho porque tem bastante foto, mas tem umas que você para e você fica mais tempo encarando aquilo do que lendo o livro mesmo, tá? Essas fotos aqui dá pra você achar no Google. Se você colocar lá o Holocausto Brasileiro, vai aparecer a primeira foto, a capa do livro, e depois vão ter muitas fotos em preto e branco que foram usadas para ilustrar, para exemplificar aquilo que a nossa escritora está colocando. Então, a Daniela, a escritora do livro, é uma jornalista, ela ganhou o prêmio de melhor reportagem com esse livro aqui no ano passado. Ela, nossa, ganhou muitos e muitos prêmios já, ela é muito bem vista aqui no Brasil pelo trabalho dela, e sim, é um trabalho riquíssimo. Esse livro aqui vai contar a história de um manicômio na cidade de Barbacena, lá em Minas Gerais. Essa cidade hoje é considerada o município da loucura, porque não apenas por essa grande instituição que ficou aberta por mais de 70, 80 anos, mas por conta de outros institutos de reabilitação para pessoas com deficiência mental, que a cidade chegou a abrigar e ainda abriga até hoje, tá? Bom, a tese principal do livro é mostrar como que o Brasil também sofreu um holocausto, ou a gente também produziu um holocausto, depende em quem você quer colocar a culpa. Então, a gente vai ver nesse livro aqui a nossa escritora defendendo que, da mesma maneira como os judeus e outros grupos perseguidos pelo nazismo na Europa, como esses acontecimentos, essas torturas aconteceram lá, elas também aconteceram aqui, nesse instituto especificamente. Ela não deixa de citar que isso aqui, ela fez uma pesquisa em cima de uma instituição, mas ela tem certeza que outros locais também agiam dessa maneira aqui, que ela resolveu pegar o maior, o mais famoso, tá? Bom, então ela começa primeiro dizendo sobre a seleção desses indivíduos, dos internos, chamados de pacientes aqui, que de pacientes não tinham nada, porque a gente tinha em torno de um psiquiatra para mais de 200 pacientes, o que é um absurdo, eles não recebem tratamento algum. E eles nem chegam a ser pacientes porque a grande maioria dos internos não eram pessoas com deficiências mentais. Eles só eram pobres, negros ou mulheres que que engravidaram sem casar, ou que os maridos queriam dar um fim nas esposas para poder viver com as amantes, crianças que foram rejeitadas na infância, ou simplesmente pessoas que eram tristes. Muitas das pessoas foram internadas aqui porque os pais não sabiam como lidar com os filhos, porque os filhos eram quietos, tímidos. Só porque as pessoas não se encaixam no padrão social, elas eram colocadas aqui nesse instituto, que parece bastante com um campo nazista, porque as pessoas ficavam amontoadas, passando muito frio, dormiam no chão ou em cima de palha, não tinha cama suficiente, as crianças não recebiam estímulo nenhum, viviam misturadas com os adultos. Como eles não tinham roupas, eles ficavam nus, homens e mulheres misturados, então não é à toa que nasceu muita criança dentro desse espaço, e as crianças eram retiradas das mães e doadas, e não há registro algum de para onde essas crianças foram parar. Então tem muitos filhos de Barbacena que foram adotados por pais por aí, e as mães nunca mais viram os filhos, e talvez os filhos até hoje não saibam de onde são oriundos. Então assim, são cenas horrorosas que ela vai narrar aqui, tá? São bem chocantes. Eu acho que o livro dá pra ser lido, sim, em 2 sentadinhas, assim, no fim de semana, mas eu fui estúpida, acho que eu vou fazer isso, porque chegou no meu sábado à noite, quando eu terminei de ler o livro, eu tava, assim, numa depressão mórbida.
Eu tava me sentindo muito mal, porque foi uma história ruim atrás da outra, e você vai lendo e querendo ver, não, tipo, porque essa aqui vai acabar bem, essa aqui vai ter alguma coisa. Não, tá? Não. Acho que tem uma história no livro inteiro em que você fica feliz no final. Porque o resto, assim, é muito triste, tá? Até as pessoas que sobreviveram a esse genocídio gigantesco e que estão vivas hoje, estão sendo, graças a Deus, bem tratadas, elas ainda é uma vida extremamente reduzida, né? Porque esse livro aqui ele é meio naturalista, ele descreve pra gente a redução do ser humano à condição de bicho. E, gente, eles bebiam esgoto porque não tinha água. A comida era feita de, assim, parecia uma ração animal, porque muitos deles eram agressivos, né? Não por terem doenças psicológicas, mas por eles serem sãos e estarem cientes do que estava acontecendo com eles. Obviamente, eles queriam se revoltar. E às vezes eles utilizavam a arcada dentária, então os dentes, para bater em alguém, morder, estraçalhar, era uma forma de violência, né? Que era muito comum lá. Então, o que eles faziam? Eles arrancavam os dentes dos pacientes. Então, eles ficavam banguelas e não teriam como comer. Portanto, eles tinham que fazer quase que um mingau de arroz, feijão e, sabe, carnes misturadas, e tinha que ser triturado para virar quase que um patê, porque eles não tinham dentes para mastigar. Nossa, gente, assim, são histórias horríveis, tá? Que eu vou deixar para vocês lerem, depois me contarem em que parte você teve mais vontade de chorar, tá? Bom, apesar da história ser muito bacana, o tema ser extremamente importante, eu acho que o modo como ele foi abordado e a organização do livro não foi bacana. Então, assim, esse livro me lembrou muito dos 2 livros do Drauzio Varela, que ele trata sobre a questão da carceragem aqui no Brasil. Então, o Estação Carandiru ou Carcereiros, que é o último livro dele. Bom, trata muito essa questão de, parece que são crônicas, são causos, são episódios que estão sendo narrados, né, justapostos. Só que as histórias do Drauzio, elas têm começo, meio e fim, né? Então, no Carcereiros, ele começa, por exemplo, contando de quando ele era criança, o que o levou a querer trabalhar com essa parcela social. E aí ele vai contando causos de amigos, até no final ter o fechamento, tem uma história final, conclusiva. No Estação Carandiru é mais fácil ainda, né? Porque ele começa primeiro descrevendo como que era todos os pavilhões, como que era o espaço do Carandiru, para depois descrever alguns personagens. Esses personagens reapareciam, então você via que tinha um crescente na história, porque a história ia chegar na rebelião, que depois, né, acabou com a demolição do espaço, né, do presídio. Aqui não. Aqui a gente tem a impressão de que são histórias assim que ela resolveu ir contando aleatoriamente, elas foram juntadas ali e deu um livro no final. Então, como ela disse que ela já tinha publicado durante uma semana crônicas, né, reportagens sobre esse espaço, né, que ela estava pesquisando, deu a impressão que ela pegou, ela reaproveitou coisas que ela tinha, ela juntou, assim, com mais algumas informações, remendou e publicou. Então, o livro me deu a impressão de que ele foi feito na base da pressa, que ele foi muito rápido para ser feito. E, né, ditado de vó, a pressa é inimiga da perfeição. Tô dando um grande chute, tá? Porque foi a impressão que eu tive, que o livro foi feito corrido. Porque, primeiro, tem vários erros gramaticais. Tudo bem, ela não é uma escritora, mas ela é uma jornalista, ela tem que saber escrever bem. E mesmo que, obviamente, a gente come coisas, imagina, né? Não é porque eu também estudei letras que, nossa, meu Deus, eu escrevo tudo certinho. Imagina, a gente erra. Mas ele passou por revisão, né? Isso aqui é uma obra, né? Foi paga, muito bem paga, por sinal. Tá? Então, putz, revisor, né? Tem problemas na escrita. Segundo, a montagem do livro é meio caótica, porque ela começa falando de uma personagem, aí ela corta aquilo pra falar de outra, essas duas personagens reaparecem lá na frente e você já tinha esquecido delas porque ela esqueceu de falar, olha, lembra que essa personagem é aquela? Aí você fica meio perdido, você fala, pera, como assim, né? E não tem por que ela ter reaparecido só naquele capítulo, porque aquele capítulo não estava perto desse. Tá meio desorganizado. E ela gastou, assim, muito tempo, por exemplo, falando das pessoas que tentaram ajudar a terminar com esse manicômio, explodir isso aqui, né? Ou pelo menos trocar a diretoria e a forma de tratamento, que é o que realmente foi feito, né? O manicômio demorou muito tempo para ser extinto. Depois acabou virando outras instituições, né? Que tá lá até hoje. Virou um museu. Ela vai pegar essas informações e, sabe, é meio voado. Então, primeiro que não tem uma descrição do espaço, então se não fossem as fotos, você não conseguiria imaginar onde as cenas estão acontecendo, porque ela gasta pouco tempo para descrever os pavilhões, o que está do lado do que, onde é que fica a cozinha, onde é que fica a casa de banho, se o pátio é de terra, se ele é de cimento, sabe? Você não consegue ver o ambiente. E, assim, a impressão
é que ela coletou tanta informação que quando chegou na hora dela selecionar o que dava pra pôr no livro, o que cabia aqui, o que era coerente, ela não conseguiu fazer. Porque sabe quando parece que você fica emocionado com aquilo, você quer contar tudo, mas quando você conta tudo, você não conta nada? Tudo é muito superficial. Então, metade do livro, as histórias são assim, que você fala, putz, conta mais pra mim, e ela não te contou. Foi assim, cenas muito pequenas, justapostas, não tem uma perspectiva. Depois tem outras cenas maiores, sim, tem casos bem narrados, mas ela deu muito mais motivo para as pessoas então que lutaram contra esse manicômio do que para os próprios pacientes. Eu senti que teve uma pesagem meio estranha aí no livro. Né? Imagina, não menosprezando, que bom que essas pessoas fizeram isso. E olha que foram desde ex-pacientes até trabalhadores do espaço, até o Foucault, né, e grandes psicólogos aqui do Brasil também, deputados, teve várias pessoas que realmente lutaram por isso, e obrigada a eles, né, por isso, mas, bom, achei que essa parte ficou longa demais, ficou extensa demais, porque se ela falasse bastante mais da burocracia, ou quando essas pessoas tiveram empecilhos para conseguir lutar por isso, continuaria sendo uma denúncia social, mas, né, não foi. E é um relato jornalístico, então a gente espera realmente que ela vai ser neutra, mas não me convenceu ter utilizado a neutralidade aqui, porque as cenas que ela não usa, as cenas em que ela fala meio liricamente assim sobre o assunto, então ela coloca a perspectiva dela, enquanto tem outras cenas que ela é crua. Isso é muito ruim, sabe? Porque por mais que você fale, o jornalismo tem que ser neutro porque ele não pode defender um lado. Tem outro lado para ser defendido do que o lado desses pacientes? Eu não consegui ver outro, porque ela não está defendendo que, nossa, as instituições, né, de reabilitação têm que terminar, como Ferreira Goulart, por exemplo, defende numa carta dele, que foi publicada aqui nesse livro também, que ele defendia que essas instituições, elas têm que permanecer, enquanto outras pessoas diziam que não, que elas têm que acabar, que os pacientes têm que ser tratados dentro da casa deles, para uma ressocialização, uma reinserção social, e ela não tem um ponto de vista dela, não, tudo bem, nem é pra ter, né, isso é uma outra questão para uma pessoa formada na área, mas ela, em questão de luta pelos pacientes, pelo bem-estar deles, é desumano, né, se alguém fosse pensar contrário. Então não teria motivo para ela não ter colocado sentimento próprio ali. Então eu achei que ficou meio rude alguns trechos. E a linguagem me incomodou, a elaboração do livro em si me incomodou. Mas mesmo assim ele vale muito a pena ser lido. Foi um livro assim que, nossa, me acrescentou bastante. Fiquei um pouco triste, né? Tô ainda um dia depois do livro, acho que tô numa ressaca literária ainda. Bom, fica a dica de leitura, espero que você goste do Holocausto Brasileiro. O livro é bacana, a história que ele conta, infelizmente não. Brasil, né, gente? Beijo.